pode sentar, amado. Nós estamos no mês de proclamar novidade de vida. E eu quero ser bem rápido para poder a gente ter tudo que tem que ter essa noite. Se não tem ali, amém. Isaías capítulo 42, versos 9 e 10 dizem assim: eis que as primeiras coisas já se realizaram e as novas antes que venham à luz vos faço. Eu não te ouvi. Vos faço? Ou seja, Deus vai falar para a gente antes de acontecer. Sempre foi assim. E no verso 10 diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Vira para alguém e diz: você quer novidade de vida? Você precisa começar a cantar o cântico novo. Você precisa começar a aprender as coisas novas, porque está escrito aqui, verso 9: novas coisas eu vos anuncio, antes que elas venham à luz. Diga, antes que aconteça. Agora, para começar a acontecer, o Senhor diz: cantai ao Senhor um cântico novo. O apóstolo e profeta Davi tem uma revelação de Deus sobre esse negócio de cântico novo. E ele vai estar ministrando, o pastor Moisés vai estar ajudando, o som da vida. E eu vou vir no meio para o fim, dar um pitaco aqui, para a gente poder junto fazer algo para nós, como família de Deus, como igreja, como corpo, entrarmos no novo de Deus. Quantos querem o novo de Deus? Quantos querem essa novidade de vida? Eu falei domingo passado, isso não depende de um mantra, ficar cantando novidade, 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 mas depende de você começar a agir de maneira diferente. Eu agi de maneira diferente, fiquei a semana inteira em casa. Eu assisti o culto sexta-feira. Quem estava aqui? Só quem estava aqui entendeu, mas eu já perdoei a Lúcia, tudo bem, né? Glória a Deus. Eu estava lá em casa assistindo o culto. Novidade de vida é isso, é você fazer coisas novas. Diga, eu preciso essa noite aprender a cantar um cântico novo. Davi, é com você. Aleluia. Glória a Deus, amém? Que bênção estar de novo aqui com vocês, irmãos. É um privilégio, uma bênção. Sempre que estou aqui eu levo algo novo no meu espírito. Amém? Agradeço a cada um de vocês que intercede por nós. E trago a saudação da minha família, como sempre. E espero que pronto possamos estar juntos aqui para adorar o Senhor. Amém? Glória ao Senhor. Quantos estão felizes? Por que está feliz? Porque Jesus está conosco. Amém? Glória a Deus. Recebemos a graça, a unção do Senhor. E não há nada melhor, irmãos, que poder adorar ao Senhor. Quando a gente entra no manto da adoração e Ele te envolve, Ele te enrola, te rodeia, você não quer sair dali, porque não há nada melhor que adorar ao Senhor. Amém? Eu sempre costumo dizer que adoração para mim é a coisa mais forte e mais importante, quando você vem à casa do Senhor. Eu lembro daqueles inícios, muitos anos atrás, quando eu chegava na igreja e começava a adorar, eu costumava dizer para o irmão do lado: fale para todas as pessoas que não me toquem, não me falem, não me digam nada. Se alguém me chamar, diga para ele que não me chame, porque eu quero adorar ao Senhor. Então, sempre eu entendi que a adoração ao Senhor é algo profundo, é algo tremendo, é algo maravilhoso. Amém? Só que, ao passar do tempo, Deus nos começa a entregar chaves que te vão aperfeiçoando, que te vão levando a níveis maiores de adoração. Amém? Pode falar aleluia? Pode falar de novo aleluia? Então, quando você empieza a abrir seu espírito, e o Senhor te empieza a ensinar dos seus manuais, de sua revelação, de sua vida, de como Ele quer perceber essa adoração, você empieza a entrar, a navegar em outra dimensão, em outros rios, em outras águas, que você não pode experimentá-las desde o raciocínio do homem. Amém? Falamos aleluia? Então, há níveis e níveis na adoração. E temos que compreender isso, que adoração ao Senhor é algo muito especial. Não é participar somente com as emoções, com os sentimentos, senão que é entrar no nível onde o teu espírito seja um com o Espírito do Senhor. Amém?
Então vamos falar nesta noite respeito à linguagem da adoração. Quantos falam aleluia? A palavra diz, no livro dos Salmos, que um abismo chama a outro a voz de suas cascadas. Todas as tuas ondas, e aún tuas ondas, têm passado sobre mim. Amém? Essa é a nossa tradução, diz desse jeito. Quer dizer, um abismo chama a outro abismo. Pode repetir comigo? Um abismo chama a outro abismo. Uma vez mais. Um abismo. Deus está dizendo o seguinte: há um poder que se desata quando um abismo ele fala com outro abismo. Há linguagens, há idiomas, há palavras, e cada uma das palavras elas desatam um poder, desatam uma ministração, desatam algo sobre o espírito da pessoa. Durante muitos anos a igreja tem adorado ao Senhor em corpo, tem adorado na alma. E isto é bom e muito agradável e tremendo. Amém? Adoramos ao Senhor na nossa alma, quando expressamos ao Senhor nossas emoções, quando dizemos quanto o amamos, quando falamos com Ele, estamos abrindo a adoração da nossa alma. Temos adorado em corpo, expressão, dança, arte, de tantas maneiras. Hemos entendido que não é somente com o coração, sino que com o corpo nosso, nós temos que rendir e atribuir adoração ao Senhor. Quantos dizem aleluia? Pero também a Bíblia nos diz que o Senhor procura aos adoradores em espírito e verdade. E quando nós compreendemos o que é o espírito do homem, começamos a entender qual é o tipo e a maneira em que Deus quer que nós o adoremos. Há uma linguagem maravilhosa que só pode ser percebida pelo espírito do homem. Não pela alma, mas sim pelo espírito. E nós temos percebido que a adoração, e na maioria dos lugares, ou a himnologia de adoração ao Senhor, na maioria das nações, é uma adoração almática, que não está toda ela errada. Entenda, Deus quer que você adore em corpo, alma e espírito. Pero para ser uma adoração completa, tem que adorá-la nos 3 níveis. Fala para o teu irmão, adora o Senhor em 3 níveis. Há uma linguagem na adoração. E a linguagem do Espírito, ele é diferente da linguagem da alma. A alma nós falamos, Senhor, eu estou cansado, Tu és quem me renova. E você começa a falar das suas expressões, do seu sentimento. Mas há um nível maior. Nós temos que compreender que no mundo espiritual, os anjos de Deus, quando eles começam a adorar ao Senhor, eles não usam a alma. Está ali? Porque essa adoração, esse som que há nos céus, que é uma adoração em outro nível, essa adoração não tem alma. Porque ele não tem cansaço. Não tem as emoções que flutuam dentro do coração do homem. Pelo mesmo assim, eles adoram continuamente ao Senhor. Então, quando nós trazemos o som dos céus sobre a terra, tem que ser uma adoração perfeita, que venha da imagem dele, que fale da grandeza, da glória, da formosura, da beleza que ele tem. Aleluia! Você tira os olhos de você tira o olho de sua condição, do seu entorno, de sua necessidade, e começa a olhar ao Senhor Jesus, e começa a ver quem Ele é, como Ele é, e peça a glorificar e exaltar os atributos da divindade do Senhor. Pode falar aleluia? Essa é uma adoração que começa a entrar nas profundezas do Espírito, e a linguagem espiritual começa a ser desvendada para que nós consigamos adorá-lo. É por isso que nós temos selecionado, olhado as letras da himnologia cristã, as letras dos louvores, aonde homens muito famosos, usados por Deus, de homens que têm conhecimento do mundo espiritual. Mas nós temos olhado com lupa, com lentes de aumento, para ver o que há naquela himnologia, se ela nos alimenta a alma, ou se ela libera o nosso espírito para adorar o Senhor. Está ali? Fala para o teu irmão, você tem que revisar, fazer uma revisão.
na forma e na linguagem que você adora ao Senhor. Estamos aqui para adorá-lo em espírito e verdade. Amém? Está ali? Então o assunto aqui é o seguinte: Deus precisa que você adore, mas quando você começa a estar ali, todas as palavras que você começa a lançar, elas começam a manifestar uma unção, uma revelação. Quantos dizem aleluia? As palavras têm poder. Sabemos que as palavras, elas mudam a atmosfera. Eu estava, outro dia fizemos atos proféticos. Saímos dali, agora no Rio de Janeiro com a equipe. E íamos por terra, pelo carro, e do lado da estrada havia um posto. E havia muitas frutas ali que estavam vendendo. E a mim me chamou muito a atenção quando vi que havia melancias azuis. E eram engraçadas aquelas melancias de cor azul, fresquinha, cortadas ali pronta para que nós comêssemos. Eu segui. Hoje na manhã fomos tomar café, também ali. E havia frutas, havia muita coisa. E eu achei engraçado que havia leite de cor vermelha. Eu disse: vocês já têm experimentado isso, amém? Ou não? Você nunca viu uma melancia de cor azul e leite vermelha? Nunca viram? Viu sim. Quando eu falei melancia de cor azul, você visualizou ela. Você pensou, quando falamos, glória a Deus, aleluia. Quando pensamos em leite de cor vermelha, você não viu leite branca, você viu leite vermelho. Está entendendo o que eu estou falando ou não estou? Quando você pensa em algo, quando você escuta o som de uma palavra, você vê, você cria a imagem daquilo que você escutou. Está ali? Você andou no carro comigo, viu o posto de verdura, viu todas as coisas. Fala para o teu irmão, há uma linguagem da adoração. As palavras criam. Ok? Agora você está entendendo. O que eu estou falando é o seguinte: quando você começa a adorar ao Senhor, e você começa a dizer, nós viemos a ti cansado, com nossa armadura desgastada, você gera, você cria no seu entorno essa atmosfera, e suas vestimentas, e suas pernas se dobram pelo cansaço. Está aí? Quando a igreja começa a adorar, e a adoração não é correta, a adoração está na força da alma, pero não está centrada em Jesus Cristo, a adoração te afunda, e fica um manto de atadura no teu redor. Está entendendo? É por isso que nós temos que cuidar, colocar sentinela sobre aquilo que nós falamos, e principalmente sobre aquilo que nós adoramos, porque você começa a soltar uma atmosfera ao redor de você. Está ali? Fala para o teu irmão, há um poder criativo na tua adoração. À medida que você fale, as coisas serão geradas, serão criadas. Então, quando os querubins estão eternamente adorando o Senhor, quando os seres celestiais começam a adorar, eles começam a adorar, não na profundidade de uma alma, porque eles não têm, sino que eles vêm ao Senhor e começam a adorar ao Senhor e a gerar uma atmosfera sobrenatural, onde Jesus está sentado no trono, a Ele seja a glória, a honra, pelos séculos dos séculos, aleluia! E aquilo começa a ser estabelecido no mundo espiritual, e aquilo desce sobre a terra. Por isso, a adoração em espírito e verdade que o Senhor está buscando é uma adoração que saiam palavras que saltem quem Ele é, sobre o Brasil, sobre as nações, sobre as famílias, sobre a terra toda, que fale dele e não de você. Está ali? E temos que tirar muitas letras para entender que nós precisamos gerar, pela força da palavra e da adoração, uma atmosfera que trouxesse o reino do céu sobre a terra. Há uma encomenda para todos que geramos adoração, para todos aqueles que geram letras, para aqueles que são levitas adoradores, de mudar a atmosfera, transformar a atmosfera pelo som da adoração. Está ali? Aleluia!
Deus está falando o seguinte: quando você vai adorar, é bom expressar seus sentimentos, sim, é bom nos encontros, é bom no retiro, é bom o homem se quebrantar diante de Deus, mas quando o povo se junta para adorar ao Senhor, tem que adorar ao Senhor, tem que ter palavra que salte o poder da sangue, da autoridade, da glória, da santidade, da manifestação daquele que reina pelo século do século. Não importa a circunstância, não importa como você chega, se você chega num lugar onde as pessoas estão adorando em espírito e verdade, o poder gerado por aquelas palavras vai sugar toda a tua tristeza, tua angústia, tua dor, teu sofrimento, e te encherá do manto sobrenatural que vem do Espírito. Aleluia! E empezamos a entender e falar para os adoradores. O assunto é gerar a atmosfera, não é um momento da pregação, não é um momento do ensino, não é só um momento da oferta, é um momento que a pessoa entre, você se coloca e começa a adorar, e adorar, e adorar o Senhor, e toda a atmosfera, ela vai mudar pelo poder do som de suas palavras. Está ali. E você vai ver que algum desses filhos que entendem isso, eles podem haver 3, 4 pessoas, e eles começam a adorar. Você diz: meu Deus, começam com toda a força, com toda a energia, com todo, não importa quantos há, eles sabem que no momento em que estão adorando, através da linguagem da adoração, eles começam a executar os juízos de Deus, a autoridade de Deus, fazer batalha e transformar a atmosfera sobre o lugar. Aleluia! Fale aleluias. Adoração em espírito e verdade. O que Deus está falando? O primeiro temos que entender que através dessas palavras nós criamos no mundo. É por isso que Deus, quando Ele quer criar todas as coisas, Ele somente manda um som, Ele somente emite um sonido, e ao som de suas palavras, cada uma das coisas que hoje temos e que foram criadas através de um som. Está ali? Fale aleluias. Deus usa seu poder criativo. Quando você lança a palavra, ela muda todas as coisas. Pode dizer aleluia. Você, não sei se você entende, mas as palavras são palavras que nós chamamos palavras gravitacionais. São palavras que estão ecoando no mundo do Espírito. E quando nós escutamos essas palavras, começamos a falar, começamos a fluir nesse som, porque sabemos que Deus trazerá essa manifestação. A Escritura diz que o vento vem de um lugar, vai para outro. Você não sabe de onde ele vem, não sabe para onde vai, mas há algo que você sabe, o que ele está falando, porque os filhos do Espírito, eles podem entender e compreender o som dos ventos. Estão ali. Está ali. Agora a Escritura nos diz: um abismo chama a outro abismo. Que abismo está falando? De que abismo está falando? A Escritura diz o seguinte: quando Deus criou a todas as coisas, Ele colocou em cada um dos seres criados, Ele deu a habilidade de emitir algum tipo de adoração. Pode dizer aleluia? Então Deus criou todas as coisas. A Bíblia nos diz que aún as árvores, elas dão palmadas de aplauso. A Bíblia nos diz no livro do Apocalipse que os que estavam no céu, os que estavam na terra e aún os que estavam debaixo da terra, toda a criação, fala de homens, bestas, vermes, todos eles adoraram ao Senhor no momento quando Ele assumiu o seu trono de glória. Pode falar aleluia? Isso significa que aún os que não tinham boca adoraram, os seres que não têm olho viram igual. Toda a criação reconhece que dentro dela está o código do Criador, está o poder do Criador, Então quando Ele formou os anjos, os principados, Ele colocou em cada um deles a habilidade de poder adorar. E também o homem. Para adorar fomos criados. Pode falar aleluia? Então é o seguinte: Deus está ali, está trabalhando, Ele precisa de uma criação, Ele está montando o universo. E diz a Escritura que quando Ele cria os querubins, bons e maus, não importa, tudo foi criado santo para o Senhor. Pero Ele, quando cria os querubins, diz que dentro deles estavam inseridos os instrumentos musicais para adorar. Está ali? Os tamboriles e as flautas, vento e percussão,
estava dentro do corpo dos querubins para que adorem o Senhor. Pode falar aleluia? Deus cria os serafins e dá a eles habilidade para adorar, para mover a sarça, trazer o som dos ventos, e assim a cada um dos seres criados, Deus dá uma habilidade específica e diferente para que adorem a Ele em espírito. Aleluia! Agora, quando Deus cria o homem, Deus coloca algo, coloca uma arma potente dentro do homem. Qual é essa arma? É o espírito do homem. Deus te colocou, irmão, a boca, o paladar, a língua, para que você consiga emitir um som, emitir uma palavra, lançar um decreto, dizer algo, e à medida que você mete esse som em adoração, Deus te acompanha com toda a criação, e essa adoração é que é recebida nos céus. Pode falar aleluia? Fala para o irmão, tens que soltar tua adoração, tem que soltar sua adoração, tem que abrir o som de sua vida, o som do seu espírito, e deixar que ele saia. Pero o som mais forte, mais perfeito que está no homem, não é o som que é escutado na sua boca, senão o som que está dentro do seu espírito. A Bíblia diz que um espírito chama outro espírito, porque diz que um abismo chama a outro abismo. Quer dizer, não há palavra, não há sonido, mas desse jeito há uma conexão entre eles. A Escritura nos diz que um dia chama a outro dia, e uma noite a outra noite, emite sua voz, suas palavras saem por todo o universo, aunque não há som, pero seu diálogo é estabelecido. Pode falar aleluia? Diga, eu preciso adorar ao Senhor nessa profundidade, onde não há som, pero há poder. Aleluia. A Escritura nos diz que cada vez que sai um dia, um tras outro, ciclicamente, eles estão falando. E eles estão falando entre eles. Um dia emite palavra, outro dia, à noite a outra, declara a sabedoria. Como? Não há linguagem, nem palavras, nem a escutar a sua voz, pero por toda a terra saiu sua voz, e até o extremo do mundo suas palavras. Você já sabe, temos explicado aqui em alguns momentos. O homem não sempre falou, falou depois de Babel. Antes ele se comunicava de outro jeito, como os anjos, de espírito a espírito. Aleluia. E a verdadeira adoração, a mais profunda, é aquela que não tem som. Está ali? Então, para adorar ao Senhor, há uma forma de você adorar no som das palavras. Pero uma forma de adorar ao Senhor somente de espírito a espírito. Está ali? E quando você adora nessa intensidade, somente o silêncio, onde não há nada ali, pero o teu espírito é conectado com o Espírito de Deus, há uma sequência, há uma unidade, há uma ligação entre teu espírito e o Espírito de Deus, e tu deixa que Deus é que fale, que Deus que adore, então o Espírito dele vem a reinar em você, e você está dentro dele. Quantos dizem aleluia? Fala para o outro irmão, temos que adorar de espírito a espírito. E quando você começa a adorar nesse nível, algo começa a mudar, a atmosfera começa a mudar. Por quê? Porque Deus não pode privar de que um espírito se conecte com outro espírito. Quantos são espírito aqui? Somos corpo, alma e espírito. E o homem espiritual tem uma expressão de adoração para Deus que não precisa do som das palavras. Deus tem muitas linguagens, tem muitas formas de se comunicar. O homem igual, temos inventado códigos, temos descrições para adorar, para falar, sinais, imagens, há linguagens universais e há linguagens locais. Agora Deus tem uma língua para adorar. E essa língua é quando o espírito do homem se abre. Fale, meu espírito tem que se abrir para adorar ao Senhor em espírito e verdade. É um momento onde você não tem emoções, não tem sentimento, somente está o silêncio de você na presença dele. E esse silêncio é poderoso, é estrondoso. Diz a Escritura que vinha um vento fogo, passava o fogo, mas ele não estava naquilo, senão no final havia como um silvo apassível. E naquele silêncio estava Deus. Pode falar aleluia? Diga, eu preciso liberar o meu espírito em outra dimensão para adorar ao Senhor. Deus quer entregar-nos códigos
códigos de adoração. Você entende o poder que há numa palavra, verdade? Você entende o poder que há na adoração. Você entende que isso pode mudar a atmosfera. Você sabe que seu espírito pode falar com Deus. Sabe de algo? Vou explicar assim de você o que é uma adoração em espírito. Talvez você compreenda melhor. Quando você está adorando na alma, você fica sujeito ao espaço, ao tempo, ao lugar físico. E você começa a adorar. E começa a dizer, Deus, aunque não consiga te ver, aunque não possa te escutar, não possa te tocar, a si mesmo eu te adoro. Mas quando você adora em espírito, o seu espírito está com o Espírito de Deus, e você começa a falar, Deus, ao estar diante de ti, ao estar aqui contigo, eu te adoro. Está entendendo a diferença? Quando eu entendi aquilo, irmãos, por isso eu falo, às vezes eu não consigo adorar quando o ambiente está, eu brincava com os irmãos, mas é verdade. Algumas vezes, quando comecei a receber essa revelação, irmãos, eu não conseguia ficar na igreja adorando, porque eu fugia, ia embora. Está ali? O Espírito pegava meu espírito e me trasladava, me transportava. Os irmãos começavam a cantar, ao estar aqui diante de ti. E eu ficava vendo o Senhor em sua glória, pegado ali. Os irmãos estavam adorando aqui, ao borde do teu grande trono. Diante do trono. Porque teu espírito se conecta com o Espírito de Deus. Está ali. Não há barreira de tempo, não há barreira de espaço. Você não depende do tumulto, você não depende daquilo, senão que você está adorando diante de Deus. A Escritura diz que os querubins, eles estavam cheios de olhos. Olhos para frente, olhos para trás, olhos por lá, olhos por todas as partes. O que significa aquilo? É a sensibilidade do adorador. Fala em sensibilidade do adorador. Os olhos para frente é a sensibilidade para o povo. O adorador tem que adorar, mas ele não pode deixar de ver o povo, porque ele não pode subir e deixar o povo. Ele tem que levar o povo à presença, à presença, à presença, à presença de Deus. Mas tem os olhos atrás, porque ele está debaixo de uma autoridade, debaixo de uma cobertura, e ele sabe que aquilo, autoridade, é a que legaliza o Espírito dele para se manifestar. Olhos a seus lados é sensibilidade para o equipo. Você não pode ir sozinho, você precisa agitar as águas, mover a atmosfera, pelo ligado com os demais. E olhos para dentro é o mais principal, porque você tem que ter uma sensibilidade para o Espírito Santo. Quando você entende que todos os olhos, toda a sensibilidade estão funcionando em harmonia, então o som do céu começa a descer sobre a terra. Fala aleluia. Fala, eu preciso adorar a Deus em espírito e verdade. Quando você aprende a adorar em espírito e verdade, irmão, escute isto. Se você quer fazer uma guerra, você precisa ao menos de um mais. Você precisa de estar dois de acordo para mudar a atmosfera, para combater contra o inimigo, porque Deus opera no poder do acordo. Pero para chegar diante de Deus, desculpe como vou falar, pero você não precisa de ninguém. Você só precisa de você e o Espírito de Deus. Só você e o Espírito de Deus. Só você e o Espírito de Deus. Se você aprende a adorar em espírito, você fecha os olhos ou deixa aberto, não importa, pero você olha para dentro, para o seu abismo, então é você e o Espírito de Deus. E ninguém pode segurar de que você adore ao Rei. Ninguém pode tirar de você sua adoração. Sua adoração é em espírito. Mesmo que não tivesse boca, você poderia adorar e adorar e adorar e adorar e adorar ao Rei. Aleluia! Pode ser, glória a Deus. Eu me preocupo quando você não fala. Porque quando você fala, você está soltando um som sobre você mesmo. Você se está ministrando pelo poder das palavras. Pode ser, aleluia. Um dia, o Senhor começou a falar, eu quero te ensinar a adorar. Tá bom. Tremendo. E Deus começou a me dar alguns códigos para entender na Escritura, para entender como operava seu poder para adorar em sua presença, adorá-lo em espírito. O que é isso? E o Senhor começou a mostrar-me algumas coisas. Eu pensei em seguida, como eu conheço o poder das palavras,
como a gente tem um conhecimento, sabe, que ele dá código, dá revelações que eu sei que se ativam no mundo espiritual. Eu pensei que ia me dar uma fórmula, uma palavra para poder adorá-lo. Então eu perguntei, há alguma palavra para adorar-te, Senhor? E ele falou, todavia você não suporta o peso da revelação de uma palavra, por isso eu vou te ensinar uma letra. E ele me ensinou, fale A. E quando você fala a letra A, eu vi no mundo espiritual, quando começou a chover. Onde está a chuva? Que venha chuva. E Deus começou a me mostrar no mundo espiritual. Então, eu estava ali, eu queria adorar, eu queria cantar os cânticos, eu queria entrar no fluir da igreja. E ele falou, somente fale a letra A. Oh Moisés, acorda o profeta, Senhor. E à medida que eu ia falando a letra, a chuva começava a ver. Chuva, chuva, chuva. E eu comecei a ver chuva, 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 chuva. E aí Deus me ensinou, leva isso ao povo. E eu comecei a adorar com a letra A, não em público, sentado ali. Eu via com os corações das pessoas que estavam resquebrajados, seco, a terra árida, as pessoas sofrendo, as pessoas com a poeira do caminho. De pronto algo começava a lavar elas. E toda a atmosfera da reunião começava a mudar por um só som. A chuva sobe, sobe, sobe a chuva. Sobe a chuva. Primeira cena. As pessoas sujas, cansadas, desgastadas, enfraquecidas. E só um som, uma letra. Uma letra. E dentro dessa letra tem o poder criativo para trazer da nada ou do Senhor a chuva. E quando a chuva desce, tudo que está seco começa a cobrar vida. E os espíritos das pessoas começavam a se abrir. E de pronto entravam e começavam a adorar, e adorar, e adorar. Eu dizia, uau, uma só letra tinha o poder de mudar a atmosfera. Davi falou, o salmista falou e declarou, um abismo chama outro abismo, e o som das tuas águas como cascadas, tuas ondas, elas passaram por cima de mim. É a chuva de Deus que começa a passar na igreja com um só som. Só o som. Sobe, sobe. Vai e sobe. Você não precisa de uma adoração completa, de uma letra completa. Uma palavra, só o som de uma letra contém o poder criador dele. Então, Deus me levou a outra letra. E passou um tempo e ele me ensinou outra letra. E falou para mim, E. A letra E. Eu disse, E. E. E aí eu escutei a E dos céus e comecei a adorar com a letra E. E quando eu ordenei com a letra E, então ouvi passar o vento do Espírito. E tudo que estava ali começava a ser arrancado e quebrado, começava a ser destruído por um vento passando. E só a letra E, só a letra E. E no som dessa adoração, todas as prisões, todos os castelos, as fortalezas, quebraram. As tendas do sítio eram removidas e fugiam longe, 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 longe. Ouviam os inimigos como ervas secas que estão soltas em cima da areia. E vem o som do vento e levava longe tudo aquilo rodando,
para outros lugares. E todos os inimigos fugiam diante da força tempestuosa do vento do Espírito do Senhor. Precisamos desse vento. Precisamos do som desse vento. Entre ali. Entre ali. Entre ali. Entre ali. Toda essa estratégia, toda a montagem do inimigo, todas as armas forjadas começam a ser quebradas, se desmantelar, ser destruídas. Todas as prisões se desfazem. Porque esse vento arranca. É o vento profético, é o vento que vem dos céus, é o vento do Espírito. Não é com espada só, igreja, é com o meu Espírito. Está aí? Ok. Quanto poder há nele. Quanto poder há nele. Poderá você mentir? Poderá você mentir o poder do Criador? E outra letra veio. Eu disse, uau. E veio A, E, I. E quando eu vi a letra I, foi engraçado. Eu vi o povo do Senhor. Todos eles estavam ali. E todos eles se davam a mão. E ficava a letra I, minúscula, todos da mão. I. E quando estavam todos eles ali, vinha algo que se colocava em cima, o pontinho da letra I. Toc, pontinho. Pero isso que vinha sobre aquilo, sobre a cabeça das pessoas, era uma chama de fogo viva, que fazia que todo o corpo se incendiasse. E Deus colocava fogo em toda aquela multidão, todas aquelas filas de pessoas. E Deus começou a ensinar como podia fazer para ministrar as pessoas e transmitir o fogo do céu para que viesse, incendiasse cabeça por cabeça. O dia de Pentecostes, quando veio o vento, quando houve estrondo, quando houve manifestação, diz que línguas de fogo estavam sobre a cabeça das pessoas. Som do fogo. Você tem que entrar. Entra aí porque é tua hora. Eu vejo quando estou ministrando em alguns lugares, há diversas maneiras de ministrar, mas eu vejo quando vem esse fogo e se senta sobre a igreja. E eu vejo quando as pessoas seguram a mão, quando elas estão conectadas como um povo, todos unánimes, todos diante da presença. E eu vejo o mesmo fogo que soa como coluna no deserto, que descia sobre o altar, que se manifestava dentro do templo. Esse fogo vem e eu trato de correr, não ir na frente nem atrás, sino na velocidade dele. E eu vejo quando ele passa. E as chamas de fogo pegam as pessoas. Como flamas de fogo vivente, Ele faz de seus ministros chamas de fogo, de vocês, chamas de fogo, todo o corpo cheio do fogo do Espírito, é uma só letra, pero dentro dela está o som do Criador. A, E, I, U. E eu vi a letra U. Você tem que ser como criança hoje se você quer adorar. Eu dizia um pastor ontem, ele falava comigo e dizia, pastor, o problema é que quando nós amadurecemos, nós volvemos teólogos. E a Escritura diz que quando você alcança a madurez, é porque você já é como criança. Está ali? Está entendendo? E eu vi a letra U. O leito de um rio. O leito de um rio. E através daquele túnel, o leito do rio, vinham as águas. E passavam por ela. Quando você adora com a letra U, todo o lugar se transforma num grande rio. E do trono do Senhor vêm as águas que enchem esse canal. E agora é um rio. Não
não um simples lugar vazio, não uma fenda na terra, não um lugar seco, sino que agora é uma fonte de água, um lugar onde tem tanta água que você não consegue consumir, você não pode usar toda, você toma ela, você bebe dela, mas você sabe que sobra para ministrar a outros e a outros e a outros. Não é um som, é o rio que vem e te sacia. A Escritura diz: quem crê em mim, quem está em mim, quem me adora em espírito e verdade, e nós veremos a Ele, mas diz: quem me adore em espírito e em verdade, em seu interior correrá um rio de água viva. Dentro do teu abismo, dentro do teu espírito, começa a ver os rios de Deus. E as pessoas vêm a tomar, vêm a beber, vêm a ser saciadas em você. Mas você não fica seco, você não fica estragado, você não fica consumido. Porque o que você tem é mais que o que você precisa. Está entendendo? Jesus dizia: venham, bebam de mim, bebam de mim, tomem de mim. Está aí? Porque dentro dele continha todos os rios do Pai. Todas as águas de vida estavam dentro dele. E esse é o rio de Deus que Deus está trazendo. Estão ali? Antes de aprender a letra U, ele me ensinou a letra O. Foi sequência. Quando eu aprendi o poder da letra O, foi muitos anos atrás, quando ele começou a ensinar a respeito das dimensões. Porque o som da letra O rodeia e abre um buraco nos céus. E abre uma dimensão para que ele venha como torbellino no nosso meio e se manifeste. O som da letra O abre os céus e vem sobre vocês todas as dimensões dos céus e as manifestações, os trovões de Deus, o som de Deus, o vento de Deus, os raios de Deus começam a crescer e descer uma e outra vez sobre você. É por isso que eu digo que é impossível que alguém possa impedir. Ninguém pode parar. Não dependendo da atmosfera. Nós geramos a atmosfera correta e agradável para que Ele se manifeste em meio do povo. Dentro dela, fique debaixo do seu coberto. E Elias falou: só voltará a chover, os céus se abrirão quando eu diga a palavra. Está entendendo? Quando você saca essa palavra, quando você lança esse som, se abrem os céus sobre você. Caminhar sobre os céus abertos é possível. Agora imagine a combinação desses poderes, dessas manifestações de Deus, de duas, de três. Você vai formando sílabas, vai formando palavras e vai desatando o poder do Criador. Junto, você vai juntando. Está entendendo? Antes disso, quero te dizer, dentro das letras assombrosas, maravilhosas que tenho escutado do Espírito, está a letra H. H é uma letra muda, que não tem som. Você sabe que ela existe, ela tem um valor, porque ela adiciona um valor às demais. Mas você não a pronuncia. E é a letra do homem. É a letra do abismo. É a letra da adoração de outro nível.
onde não há som que é perceptível ao ouvido, pero que tem que soar dentro do seu espírito. Está ali? Você pode fazer com essa boca o som das letras, mas quando você chega à letra H, você pode nombrá-la, mas você não pode emitir o som dela, porque essa é a linguagem da adoração, que não é feita no verbo expressado, senão no verbo que é dentro do seu espírito. Está ali? Por isso é o momento da adoração em que você tem que calar, você tem que escutar, e você não pode emitir som, não pode emitir nada, somente você fica ali. E teu abismo, ele se expressa diante de Deus e chama a outro abismo, teu espírito que tem a genética, a eternidade do Pai, sem palavras, ele se conecta com o Senhor. Podemos adorá-lo sim? Deus prefere adoração em espírito e verdade. Combinando essas letras, de 2, de 3, você vai formar palavras. E cada uma dessas palavras vai desatar um poder diferente. Ok? Pero quando você combina esse tipo de adoração, você começa a desatar a manifestação que é nelas. Peixe, vaca, e pense outra e outra e outra palavra. Cada vez que você pensa, você gera no mundo espiritual. Pero não se volta à matéria. Pero quando você emite o som e você adora em espírito, você começa por o poder da palavra gerar matéria. Está entendendo ali? Fala para o outro irmão, você precisa adorar em espírito e em verdade, e mudar a atmosfera e trazer o poder dos céus para que o som dele esteja na terra. Ontem eu vi essa palavra junto com o Marcados pela primeira vez. E foi muito interessante, porque para uma pessoa que mexe com música, é normal. Ontem, quando a gente começou a adorar assim, teve um momento que a Josi começou a adorar, e algumas coisas me lembravam um negócio chamado Pink Floyd. Quantos já ouviram falar nisso? E tem algumas canções do Pink Floyd que não tem nada a não ser e vai. Você fala, onde é que esses caras estão indo? Entrando em portais dimensionais, usando ácido lisérgico ou outros tipos de ácido. E eu comecei a pensar algumas coisas, falando, meu Deus, eu lembrei que uma vez que a gente estava produzindo música, o Gera falou pra gente o seguinte: você quer fazer um hit, uma música de sucesso? A música tem que ter o, e, ou a, o, iê. Pô, como assim? Você vai lembrar de uma música de sucesso dos anos 60, os antigos vão lembrar, She Loves You, yeah, yeah, yeah. E as músicas, geralmente, que pegam na nossa cabeça, ou tem e vai, sempre tem alguma coisa assim. Eu nunca tinha entendido por quê. Na hora que ele falou o que ele viu no mundo espiritual, eu falei, uau, agora fez sentido, precisou alguém ir lá e trazer pra gente a notícia. Mas eu sou Caxias, eu falei, Deus, eu quero entender melhor esse negócio. E quando ele falou da letra muda, eu falei, agora eu entendi tudo. Porque se para nós H é uma letra muda, no alfabeto hebraico, todas as vogais, com exceção da I, são mudas. Não existem vogais no hebraico com exceção de I. E eu falei, uau, peraí, Deus fez um tipo de escrita onde existe um abismo, diga um vácuo, diga um vazio. E dependendo do jeito que você coloca a letra, e algumas letras mudas, e dentre elas existem duas, a primeira delas é a Aleph. Primeira letra do alfabeto hebraico não tem som. Por que Deus começa o alfabeto com a letra que não quer dizer nada? Diga, porque o silêncio fala mais alto. E porque existe um silêncio de glória. Quando você cala a boca, a glória de Deus vem sobre você. Enquanto você está falando, Deus pode estar até te enchendo. Mas quando você se cala, Deus fala e a glória dele, diga, a opinião dele vem. E a opinião dele não vem enquanto você fala, vem quando você se cala.
Entenda isso aqui. Outra letra muda, é essa letra aqui, Ain, a letra dessa década. Dependendo de o lugar que ela está, ela pode ter som de A, som de E, som de I. E a gente vai ver isso rapidinho. Presta atenção. O alfabeto não tem vogais explícitas, o alfabeto hebraico. A não ser uma, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas compreenda comigo. Nós já ouvimos que a letra A aponta para chuva. Cadê a chuva? Beleza, está lá a chuva. Né? Tá, mas como é que eu vou fundamentar esse negócio? Só porque ele viu, eu vou acreditar nesse negócio? O Moisés está falando, e o cara botando som de chuva. Isso é subjetivo, ele já está me induzindo. Falou da melancia azul, beleza. Entre 60 palavras no hebraico para chuva, uma delas é agam. Ou câmbio. Tem algum som saindo junto aí, mas beleza, deve ser um shofar, né? Agam, ele não sabia disso. Mas uma das 60 palavras para chuva na Bíblia é agam. Vira para alguém e diz, coincidência. Nós vimos que a letra E fala do vento. Certo? Mas é porque Moisés ficou E. Tá bom, então vem comigo aqui. Como é o nome do jardim que Deus colocou para o homem morar? Éden. Maurício, mas o jardim não tem nada a ver com vento. Tá bom. A Bíblia fala que na viração do dia, alguém vinha visitar. E se você for ler em hebraico, fala do vento de Elohim. Vento de Elohim. E sabe quem é Elohim? Pai, Filho e Espírito Santo. Vira para alguém e diz, é coincidência. É coincidência. Beleza. Nós, águas, está lá no E. O águas. Não, a gente já viu esse negócio aí. Eu acho que eu errei um. Vamos aqui. I. Joia. É a única vogal explícita do alfabeto. É a letra Yod. A menor letrinha de todo o alfabeto. Beleza, mas o que isso tem a ver com o I e com o que ele viu? Quantos se lembram o que ele viu? Não, mas primeiro ele viu isso aqui. Um monte de gente de mãozinha dada e um monte de I. Tá bom, abre a sua Bíblia no Salmo 133. Dá um Ré menor aí, por favor. הנה מה טוב ומנעים שבט אחים גם יחד. Qual que é a primeira letra mesmo? I. Coincidência. I nematov umanaim shevet ahim gam yahad. Bom e suave, o bom é o tov. É quão bom e suave é que os irmãos vivam em unidade, em união. Quando nós estamos juntos, 1 vence 1000, 2 vencem 10.000. O fogo do Senhor vem quando nós estamos juntos. E nematov umanaim. Eu já pus transliterado para ajudar para você aí. Por que fogo? Uma das palavras para fogo, só para não ficar sem falar, né? Ishaha. Diga Ishaha. E é interessante que mulher é Isha. Diga, não cutuca a mulher, porque senão ela cospe fogo. Ishaha. Quando sua mulher estiver nervosa em casa, você fala Ishaha. Você já sabe de onde veio o negócio. O era aquele turbilhão, o portal que se abre, não é isso? Como é que era o som do O aí? O som do O, rapaz. Beleza. Uma das palavras para eterno. Quem faz veredas antigas escuta o curso inteiro. Olam. Que não é antigo, é eterno.
São veredas eternas. O que Deus estabeleceu, diga, homem e mulher formando família, é eterno, não é antigo. Isso é eterno. Homem com homem dá outra coisa. Mulher com mulher dá outra coisa. Homem com mulher dá filho. E a procriação e família. Homem com homem dá confusão. Mulher com mulher dá fofoca. Entenda esse negócio aqui. Olam, o que o profeta viu mesmo? O leito do rio. Interessante, né? Uma das palavras para rio, Ubal. Vira para alguém e diz, muita coincidência. É com todas as vogais. Olha para alguém do seu lado e diga, quando nós nos calamos, o Senhor diz o que nós temos que fazer. E é interessante que quando a gente nasce de novo, Jesus diz assim, o vento sopra, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, mas nós ouvimos a sua voz. Você quer entrar em novidade de vida? Você quer viver a novidade de vida? O profeta Isaías disse, cante um cântico novo. Aí você fica pensando, o que eu vou dizer? Eu mostrei para o Davi, uma mulher chegou para a gente numa das conferências, me pegou de canto com uma pasta, falou, apóstolo, eu compus mais de 100 músicas. Eu falei, pô, que bom. Só não quer gravar uma das minhas músicas? Eu falei, fedeu. Ela me deu uma das letras. Gente, parecia um livro. Eu dei para ele, ele não conseguiu ler metade. Diga, não precisa de muita letra. Precisa ouvir a voz do vento. O vento de Elohim, o vento do Olam, do Eterno, que vem e te dá o segredo. O segredo pode começar com uma letrinha. A, O, U. E ele flui. Ele flui. Beleza, mas você não quer sair daqui só sabendo falar A, I, O, U e entendendo o segredo. Quantos querem mais? Quantos podem dar mais 5 ou 10 minutos aí? Para você mesmo, não é para a gente. A gente está sendo abençoado. O Marcados foi hiper abençoado ontem. Eu creio que Som da Vida está sendo, e todas as equipes que estão ouvindo estão sendo abençoadas. Você pode dar mais 5 minutos para você ou 10? Levanta a mão então. 5, 10, 15, 20, 30, 40. Meia-noite a gente sai daqui, aleluia. Vai lá, profeta, continua. Som da Vida se prepara, Josi, Renatinha. Aleluia, amém? Uau, que bom andarem juntos, a profética. Viu? É isso que dá o Senhor, amém? E creio que está claro para você. O que fundamento está ali, está na Escritura. Você tem o fundamento, tem o testemunho, tem o verbo e tem a experiência. Tem a vida, porque a vida foi feita de uma palavra. E o verbo habitou entre nós, a luz foi feita. Amém? Pode me chamar e fale aleluia. Diga, eu preciso adorar o Senhor em espírito e em verdade. Ok, só para fechar isto, vamos fazer o seguinte. Você aprende, primeiro tem que aprender o poder que é numa letra. Quando você usa o poder dessa letra e você junta duas, você tem uma sílaba. Quando você junta 3 ou mais, você começa a formar palavras. Então, aí você vai compreendendo o seguinte. Deus colocou dentro do espírito do homem, Deus colocou o poder criativo da criação. De formar, de gerar. Não está em outro ser. Os seres podem se multiplicar. Pero o homem pode criar. Quantos falem aleluia? É por isso que Jesus falava a palavra, e quando ele dava a palavra, as pernas nasciam. Os órgãos eram formados. Por quê? Porque no som de suas palavras, ele gerava um milagre para formar todas as coisas. Estão entendendo? Então quando nós começamos a adorar a Deus na profundidade, e você começa a soltar o som dessas letras junto, que nós chamamos palavras, você gera as coisas, não na imaginação, senão na atmosfera espiritual, é formado, e aquilo desce e vem sobre seu corpo. Fale unção. Não. Fale de novo. Unção. Ai, meu Deus.
Fale de novo. Eu não vou falar porque eu vou cair aqui. Fale de novo, outra vez. Use o poder dessa palavra e você verá como ela te rodeia como um manto. Você mesmo se ministra pela expressão da palavra e do poder dele. E por isso quando pregamos, falamos, fale isto, fale o outro, porque é desatado esse rema, esse poder vem e começa o Criador a manifestar esse poder. Fale vinho. Outra vez. Vinho. Outra vez. E outra vez. Está entendendo? Se manifesta. O que foi, irmã? Se manifesta. Porque você está trazendo. Agora, apressurando o tempo. A Escritura diz que muitos sons haveriam. Muitos nomes se levantariam no passo dos tempos. Mas havia um som que seria sobre todos os demais. Haveria um nome que estaria sentado acima de todas as atmosferas, em cima de todos os nomes, e a conjunção dessas letras estabeleceria o completo poder do Criador, do domínio e da autoridade. E por isso Deus deu a seu Filho um nome acima de todos os nomes, para que no nome de Jesus se dobre o joelho do que está no céu, na terra, em todo lugar, todo poder cósmico, todo poder das trevas, toda adoração pagã, todo som dos infernos, eles se calam, porque são destruídos pelo som de um nome, o nome de Jesus. Levanta as mãos, coloque-se em pé, vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Rei, vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Nós precisamos adorar o Senhor desse jeito. Precisamos liberar. Irmãos, os instrumentos musicais são uma bênção. São tremendos. Vamos adorar, usá-los para a guerra, para muitas coisas. Mas você não pode menospreciar o poder que Deus colocou em teu espírito para emitir os sons que vão trazer a manifestação do céu na terra, para liberar o cântico que somente o homem pode dar a Deus, o cântico de um espírito, de um abismo que tem sua imagem e sua semelhança e que começa a entrar dentro dele. Está ali? Vamos adorar agora, e essas manifestações vão fluir por todo o corpo, vão fluir por toda a igreja. Deus te trazerá novas revelações sobre novos poderes. Quando você fala do vinho, o vinho tem a vida, o vinho tem tem o fogo, o ardor do bêbado. A pessoa que fica bêbada fica no meio de um fogo, de um calor sobrenatural, mas também fica cheio da vida. Tira toda a tristeza, tira todo o sufoco, tira todo o luto, a depressão dos anos, porque tem a água da alegria, tem a água da chuva, tem a água das águas que te libera, que te traz transformação, que te traz mudança. E cada palavra que está na Escritura, cada palavra que está na Escritura, ela tem um poder. E Jesus falou, o Senhor fala em sua palavra: nenhuma de minhas palavras cairá à terra sem cumprir o seu propósito, sem cumprir o seu destino. E Deus deixou esse som para que à medida que você adora Ele, à medida que você fala dele, à medida que você dá honra a Ele, à medida que você coloca seus olhos nele e emite esses sons do poder do seu trono, do poder de sua presença, começa a descer sobre você esses mantos, um após um, começa a te vestir, te lavar, te restituir. Por isso vamos adorá-lo com o som. Todos adorem, todos adorem, todos adorem em espírito e verdade.